Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos, TJS. A melhor informação está chegando para vocês a partir de agora na TV Sistec. Um forte abraço a todos. O TJS está no ar. Vamos juntos acompanhar as manchetes de hoje. Polícia Civil diz que substância branca que teria sido enviada pelos Correios a empresário de Caratinga não era cocaína. Jogo do Tigrinho, sites de governo sofrem ataque hacker. Anunciado para o próximo dia 26, início efetivo de funcionamento de radares em trechos sob concessão da EcoRio Minas. Colisão frontal deixa um morto na BR-116 em Governador Valadares. Homem é preso junto com amigo por matar o genro no Vale do Aço. Veja também, homem em surto psicótico mobiliza SAMU, Polícia Militar e Bombeiros em Santana do Manhuaçu. Estes e outros assuntos você acompanha comigo daqui a pouquinho. Em mais um TJS, que está começando. Olá, estamos voltando para a sequência do TJS. A Polícia Civil de Caratinga afirmou em nota nesta terça-feira que a substância branca que teria sido enviada pelos Correios ao empresário da cidade não era cocaína. O caso surgiu no último dia 11, quando a Polícia Militar deteve 2 indivíduos de 34 e 26 anos em uma motocicleta no bairro Esplanada, com as encomendas que haviam acabado de retirar de uma agência dos Correios local. Em 3 pacotes havia substância branca e em outro, 6 telefones celulares sem notas fiscais. O material estaria sendo levado para o empresário da cidade, que atua no ramo de revenda de celulares, com loja na área central. Era o que dizia a denúncia anônima feita à polícia. No primeiro momento após a apreensão, a PM informou não ter sido possível identificar a substância branca encontrada, que foi encaminhada então à Polícia Civil. Em nota distribuída à imprensa, a Polícia Civil disse que após exames periciais, foi concluído que a substância analisada não se tratava de cocaína. Afirma ainda o comunicado que o material apreendido seria uma encomenda que havia sido extraviada e destinada a outra pessoa no estado de São Paulo. Em sua parte final, o texto da Polícia Civil diz que a investigação do caso continua para esclarecer do que se trata a substância apreendida, bem como descobrir o paradeiro dos telefones celulares legalmente adquiridos pelo empresário, que deveriam ter sido entregues a ele e foram desviados ou subtraídos, a fim de recuperá-los e restituí-los. E os órgãos públicos estão em alerta contra hackeamentos feitos em sites oficiais. Ataques cibernéticos têm encaminhado usuários das páginas governamentais para o jogo de azar online, conhecido como Jogo do Tigrinho. Em Minas, o endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado foi um dos órgãos hackeados. Em uma busca simples no Google é possível encontrar diversos links oficiais que, ao clicar, o usuário é direcionado para o jogo de azar online Fortune Tiger, que ficou conhecido como Jogo do Tigrinho. Páginas oficiais, como a da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e o da Prefeitura de Serra, no Espírito Santo, seguiam ainda hoje direcionando para o Jogo do Tigrinho. Segundo denúncia da agência de comunicação alemã Deutsche Welle, ao menos 800 links de órgãos oficiais foram corrompidos. São páginas oficiais de 18 estados, órgãos estaduais e do Executivo Federal. 11 universidades federais, além do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tiveram os dados digitais expostos. A expectativa é que o governo federal regulamente em breve este tipo de jogo. O objetivo seria criar travas para jogadores compulsivos.
Após os ataques, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Secretaria de Governo Digital, alertou órgãos públicos. Segundo a nota, o Ministério realiza periodicamente publicações de alertas e recomendações sobre privacidade e segurança da informação para os serviços que compõem a plataforma gov.br e que apoia as instituições públicas na solução das vulnerabilidades. Para esta especialista em direito digital, é preciso que os sites melhorem a segurança, mas é fundamental que os usuários também fiquem mais atentos. Além de ter cuidado com o site que você está entrando, fique atento aos perfis que você está seguindo nas redes sociais e aos links que você clica. É muito importante que a gente tenha consciência do que a gente está consumindo na internet, até para a gente não ter um grande prejuízo lá na frente. Mais um acidente fatal é registrado em rodovia da região nesta terça-feira em trecho da BR-116, que passa pelo distrito de Chonim, em Governador Valadares. Um condutor de 26 anos perdeu a vida em uma colisão entre dois carros. O homem morreu no local. O motorista do outro automóvel foi socorrido em estado grave. Outras 4 vítimas do acidente também receberam atendimento e estão em situação de saúde estável. As possíveis causas da batida não foram informadas. Na noite de domingo, um condutor de 39 anos já havia morrido em uma colisão envolvendo 2 veículos no mesmo trecho. Veja a seguir, anunciado para o próximo dia 26, início efetivo de funcionamento de radares em trechos sob concessão da EcoRio Minas. Tudo bem? Vamos voltando então para o TJS. Vamos lá? Foi anunciado para o próximo dia 26 o início efetivo do funcionamento dos radares instalados em trechos da BR-116 sob concessão da EcoRio Minas. Isso significa que as multas por infrações de trânsito começarão a ser cobradas, dos motoristas. Caratinga é uma das cidades em que os radares operam. Eles também estão em Inhapim, Governador Valadares, Muriaé, Leopoldina e Além Paraíba. São 95 radares no total, que entrarão em funcionamento, conforme previsto no contrato de concessão da EcoRio Minas. Olha, e falando em rodovias, 6 novas praças de pedágio entraram em operação em Minas Gerais nesta terça-feira. Elas são administradas pela concessionária EPR Vias do Café e abrangem as rodovias CMG 491, BR 146, CMG 369, LMG 863, BR 265 e MG 167. As praças estão localizadas em Nepomuceno, Boa Esperança, Muzambinho, Monte Santo de Minas, Alfenas e Três Corações, todas no sul do estado. As tarifas ficaram em R$ 7,15 para motocicleta, motoneta e triciclo, R$ 14,30 para automóvel, caminhonete e furgão e R$ 14,30 por eixo. Apesar de já estarem funcionando, as cobranças nas praças de pedágio só serão iniciadas no próximo dia 26. A concessionária informou que, neste primeiro momento, as praças vão funcionar de forma educativa para a preparação e divulgação aos usuários dos serviços de atendimento e valores, dentre outras informações. Até a tarde desta quarta-feira, o caminhão-tanque, entalado embaixo de um viaduto em Montes Claros, norte de Minas, ainda continuava bloqueando o trânsito no centro da cidade. A interdição já durava quase 30 horas. Esta e outras notícias que foram destaque em Minas Gerais nesta quarta-feira, agora no nosso Giro de Notícias. Neste momento, os bombeiros fazem um transbordo da carga restante do caminhão-tanque para um local seguro. Desde a manhã de ontem, o veículo está preso embaixo de um viaduto. O combustível GLP vazou no local e moradores tiveram que sair às pressas dos imóveis vizinhos. Felizmente, ninguém se feriu. Após esta operação, o veículo sinistrado será removido do local e, em seguida, será avaliado todas as questões de segurança para liberação
do trânsito e do retorno dos moradores aos seus lares. Recomendamos aos moradores que no retorno aos seus lares façam a abertura das portas e janelas para facilitar a ventilação natural. A Operação Rei do Gado ocorre em Minas, São Paulo, Maranhão, Tocantins, Goiás e no Distrito Federal. 51 mandados estão sendo cumpridos. Aqui no estado, os agentes estão em Bambuí e Luz, cidades do Oeste Mineiro, e querem obter provas sobre o esquema de sonegação fiscal. A suspeita é de que o prejuízo aos cofres públicos chegue a 300 milhões de reais. A participação de servidores públicos na fraude também é investigada. 67 milhões de reais em bens dos envolvidos foram bloqueados pela Justiça. Policiais federais também combatem um grupo criminoso especializado em fraudes no recebimento do seguro DPVAT. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Passos e São Sebastião do Paraíso, ambas no sudoeste mineiro. As investigações começaram após uma denúncia da Caixa Econômica a partir de documentos falsos. Os valores envolvidos no esquema ainda estão sob análise da PF. Os investigados podem responder por estelionato e uso de documento falso, com penas de até 11 anos de prisão e multa. Policiais federais também cumpriram mais 2 mandados de busca e apreensão em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Eles investigam as ações de um grupo suspeito envolvido na migração ilegal de 6 brasileiros que foram agredidos no México. O caso ocorreu em maio desse ano. E foi velado e sepultado na manhã de hoje o corpo de Mike Xavier, que tinha 31 anos. Segundo os bombeiros, ele morreu na noite de segunda-feira dentro de casa em Pedro Leopoldo, enquanto consertava o motor de um equipamento elétrico. Ainda não se sabe se era uma esteira ou um aspirador de pó. Mike sofreu ferimentos graves na cabeça e morreu na hora. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para determinar como o acidente aconteceu. Após intensos rastreamentos e investigações, a Polícia Militar conseguiu esclarecer o assassinato de um homem na noite de segunda-feira em Ipatinga. A vítima de 39 anos foi morta ao chegar do trabalho, após estacionar o carro em um condomínio. O telefone celular dela foi achado logo depois com os dados apagados, de posse de um casal que teria envolvimento com o autor do homicídio, um adolescente de 17 anos. Correto, Fred. Desde a data de ontem, as equipes realizaram diversos levantamentos, diligências e conseguiram identificar, o provável autor, se trata de um menor infrator. E na data de hoje continuamos as diligências, e descobrimos que eles estariam em residência ali na rua Ilhéus, em companhia de outro indivíduo. Montamos a operação policial. As chegadas das guarnições, tentaram evadir pelos fundos, foram alcançados e realizamos a apreensão desse menor, a apreensão da arma de fogo, das vestes que ele utilizou para cometer esse homicídio, e mais um terceiro menor que estava fazendo contato foi localizado uma bucha de maconha com ele. Na residência também foi localizada uma balança de precisão, e diante disso, esse autor preso, mais esses 2 menores, sendo o menor confessa aí na autoria do ato infracional análogo ao homicídio. Os 3 aí serão conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Ipatinga. De acordo ainda com a Polícia Militar, a motivação do assassinato ainda não está bem esclarecida. Correto, Segundo o menor, seria decorrente de uma ameaça anterior, mas isso não foi comprovado, A gente não sabe se tem outra motivação, se poderia ser tráfico de drogas ou algo passional, Mas certo é que a Polícia Militar está atenta, vamos continuar as operações no intuito de evitar novos crimes violentos ali na região. E agora é hora de sabermos como ficará o tempo em Caratinga e região nesta quinta-feira. A previsão da meteorologia para Caratinga e região nesta quinta-feira é de sol, com algumas nuvens e brisa moderada. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 15 graus e a máxima 29 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 15 e 25 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas podem ficar entre 16 e 28 graus. Para
Para Caratinga, a mínima esperada é de 15 graus e a máxima também de 28 graus. Veja a seguir, mortandade de peixes afeta rio da área central e intriga moradores de Teófilo Otoni. Mais violência no Vale do Aço. Nesta terça-feira, 2 pessoas foram presas em Antônio Dias, naquela região, pelo assassinato de um homem de 32 anos. Quem o matou foi o próprio sogro, com a ajuda de um amigo da família. Ambos entraram na casa da vítima e a golpearam com pedaços de pau no crânio e no peito, enquanto ela dormia. O corpo do indivíduo assassinado foi encontrado na cama pela esposa, filha de um dos autores, que voltava da rua. Os assassinos foram flagrados pela câmera de segurança de uma residência vizinha, entrando na casa da vítima. Detidos como suspeitos, eles confessaram o crime. O sogro disse ter matado o genro porque este batia na filha dele e no filho pequeno do casal, seu neto. O comparsa afirmou que participou do homicídio porque a vítima teria ameaçado a mãe dele com uma faca. Os indivíduos foram encaminhados pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga para os trâmites legais. Muitos peixes mortos foram encontrados no leito do rio Todos os Santos, na região central de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, a quantidade chega a meia tonelada. A Polícia Ambiental vai investigar o caso. Pessoas que chegavam na área central de Teófilo Otoni foram surpreendidos com o que viram. Espécies de peixes apareceram mortos e populares relataram a sua insatisfação após ver cenas fortes. Primeira vez que eu estou vendo é hoje, é uma tristeza você ver isso. Uma tristeza porque eu não pesco aqui não, porque eu não moro aqui não, mas eu sou uma das pescadoras, moro em Pedreciano, e a gente pesca ali no lado da Soldado, para todo outro lugar. E é triste você ver um punhado de peixe morto. Esse trabalhador afirma que não é a primeira vez que ele presencia mortandade de peixes pelo curso do rio Todos os Santos. De hoje foi forte demais. Eu acredito que daqui para baixo, de onde vem essa água, até lá na curva 37, você vai ver o bar de peixe está morto. É muita quantidade de peixe. A investigação ficará a partir de agora sobre responsabilidade da Polícia Ambiental. Ontem, uma moradora visualizou a água do Todos os Santos. É uma coloração vermelha, diferente da cor natural da água, e relatou esse ocorrido para a Secretaria de Meio Ambiente. Expressiva quantidade de drogas foi apreendida nesta terça-feira em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Um homem de 25 anos, suspeito de tráfico, foi preso. A ação da Polícia Militar aconteceu no bairro São Vicente e foi motivada por uma denúncia anônima. No endereço informado, foram localizados e apreendidos 15 quilos de maconha, pedras grandes de crack, 27 porções e 267 gramas de cocaína, uma pistola calibre 9mm, 11 munições do mesmo calibre, 10 munições calibre 38, um carregador 9mm, um carregador 380, 2 celulares iPhone, 2 balanças de precisão, cartões de banco, um radiocomunicador e um automóvel Hyundai HB20. Tudo foi encaminhado juntamente com o suspeito preso para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. Um homem em surto psicótico mobilizou nesta terça-feira o SAMU, a Polícia Militar e os bombeiros em Santana do Manhuaçu. O indivíduo de 59 anos, bastante agitado, teria praticado uma agressão a um homem em um prédio em construção da cidade. Em entrevista ao jornal Tribuna do Leste de Manhuaçu, Sargento Michael, dos Bombeiros Militares da cidade, explicou a situação encontrada no local. Um caso de reincidência. Esse senhor, em uma outra oportunidade, ele teve um surto muito grande lá, acabou agredindo um morador da cidade e a Polícia Militar conseguiu conduzi-lo até o atendimento médico. Lá dentro da clínica, ele novamente teve um surto e foi necessário a utilização de vários homens para conseguir contê-lo.
Diante dessa situação, eles pediram nosso apoio, nós deslocamos até o local e quando nós chegamos ele estava situado no terceiro andar de uma edificação em construção e nós recebemos a informação de que ele já havia agredido o proprietário dessa construção. Então nós fizemos um estudo da situação para saber qual seria a melhor forma de abordagem. E após conversa entre as guarnições, tanto da polícia quanto do Corpo de Bombeiros, nós tentamos acessar pela edificação vizinha, onde nós conseguimos um contato verbal com esse senhor. Após alguns instantes de conversação, o mesmo se negou a acompanhar a guarnição de livre e espontânea vontade. Momento em que nós conseguimos um acesso pelos fundos da edificação e conseguimos chegar no andar onde ele estava, mais precisamente dentro de um cômodo, acuado com uma cadeira de ferro na mão. Assim que nós adentramos o local, ele fez menção de atacar as guarnições, contudo, ele acabou desistindo assim que nós iniciamos o diálogo com ele. Então, depois disso, ele passou a ser bem participativo e acompanhou a guarnição sem esboçar nenhum tipo de reação até o atendimento médico, onde ele foi deixado aos cuidados da equipe de plantão. Acompanhe sempre as edições do TJS, estaremos de volta nesta quinta-feira. Essa edição de hoje está terminando. A todos, obrigado pela audiência e até a próxima. Música